Olá pessoal, meu nome é Akira, eu sou engenheiro de aplicação da Yokogawa e hoje eu vou vir explicar alguns aplicativos do OTDR AQ1000, nosso lançamento agora de 2018, e também fazer uma pequena demonstração aqui de uma medição para uma rede de splitter, tá? Esse OTDR ele não é voltado para medição POM, mas para certos casos, certas aplicações dá para fazer alguns tipos de testes, de splitters 1 para 4 ou 1 para 8, tá? Então vamos ligar aqui o nosso instrumento. Lembrando que ele é bem rápido, né? 10 segundos já está pronto para fazer a medição. Pronto, já está armado aqui. Então, para a gente fazer essa medição, eu estou utilizando uma bobina aqui de 100 metros de lançamento. Em seguida, eu tenho esse splitter aqui de 1 para 8. E ele percorre aqui depois uma bobina de 2 km, tá? Então, a gente clicando aqui no nosso menu, vamos configurar em Setup OTDR. Podemos deixar no comprimento de onda de 1310. Como a distância vai ser em torno de 2,1 km, 2,2 km, a gente pode deixar a nossa distância em 5 km. A largura de pulso, eu recomendo para você que vai medir o splitter, deixar uma largura de pulso de até 100 nanosegundos, no máximo no caso, né? Se a gente deixar uma largura de pulso menor, ele vai considerar o splitter final de fibra. Então a gente tem que trabalhar numa largura de pulso um pouco maior. O tempo de teste a gente pode deixar em torno de 30 segundos, tá? Então a gente já configurou aqui o nosso comprimento de onda, a distância de pulso, a largura de pulso e a duração do teste, tá? O alarme de fibra de uso sempre deixar ele ligado, conforme eu expliquei no último vídeo, tá? Caso a fibra tenha sinal, ele vai alarmar e a gente não prossegue com o teste, pois o OTDR ele não tem porta filtrada. Outro detalhe importante aqui é deixar o nosso final de fibra no range máximo, tá? De fábrica, o final de fibra ele vem configurado para 3 dB. Como a gente sabe que esse splitter ele perde em torno de 8 a 10 dB, então a gente configura o final de fibra para que ele possa ultrapassar esse carinha aqui. Então a gente clica aqui no nosso AVG, o nosso AVG é o play do OTDR, e vamos startar aqui o teste. Ó, a gente já consegue ver a reflexão aqui do splitter, né? Esse pico máximo aqui. Lembrando que esse pico aqui é devido ao conector o splitter ser conectorizado, tá? Caso o splitter fosse fusionado, ele ia gerar um degrau aqui no gráfico. Bom, então ele finalizou aqui o teste. Aqui no nosso teste ele passou pelo splitter, como vocês podem ver. O final de fibra aqui está acusando 1,93 km. E o nosso evento, na tabela de eventos aqui do lado, em 100 metros ele detectou o nosso splitter, tá? 100 metros achou o splitter, considerou o degrau aqui dele, a perda, e achou o final de fibra. Então essa função aqui para manutenção é indicado, porque você consegue passar pelo splitter e ver o rompimento, tá? Se fosse no caso de certificação, você saber exatamente aonde está o splitter, o quanto ele está dando de perda, eu não recomendaria. Aí eu recomendaria a família Q1200, né? Conforme a gente viu nos vídeos anteriores, que é um OTDR voltado para a rede POM, né? O AQ1000, para certos casos, ele consegue fazer a manutenção, mas como certificador eu não recomendaria, tá? Então, o AQ1000 também tem essa vantagem. Outra vantagem do AQ1000 seria os aplicativos dele, tá? Conforme a gente viu a família Q1200, os opcionais do AQ1200 são Power Meter, fonte de luz e fonte de luz visível. Então você teria que contatar a WDC para ela fabricar um OTDR com esses opcionais. A família AQ1000 não, ela já vem de fábrica com todos esses opcionais de forma gratuita. Então a gente entrando aqui no menu principal do AQ1000, a gente verifica aqui que temos esses três aplicativos, tá? Fonte de luz visível, fonte de luz e verificar a alimentação. No caso, o nosso verificar a alimentação aqui seria o Power Meter, verificar a energia, verificar o quanto está chegando de potência. Então vamos clicar aqui no verificar a alimentação, que seria o nosso Power Meter. O Power Meter, o Power Meter e a fonte de luz estabilizada vai ser a mesma saída do OTDR, tá? Então essa mesma saída você vai utilizar como Power Meter. Então aqui eu tenho uma fibra com sinal, tá? Vou colocar aqui. Menos 10 dBm.
Então aqui é o nosso medidor de potência, sem segredo nenhum, tá? Power meter convencional. Vou colocar ele de novo aqui para vocês verificarem a diferença, ó, menos 10 dBm, ok? Agora vamos testar a nossa fonte de luz. Vamos clicar em menu, fonte de luz estabilizada, tá? Eu sei que a minha fonte de luz ela tem uma potência de menos 3 dB, tá? Então eu tenho aqui, com auxílio de um outro power meter, tá? Eu vou colocar aqui na saída da nossa fonte de luz. Vou ligar aqui e vou ligar o meu power meter aqui. Ó. Então eu estou saindo com menos 3 aqui do meu OTDR e no meu power meter está chegando menos 3,62, tá? Então quer dizer que eu estou tendo uma perda aqui nesse conector e nesse conector, mais esse cordãozinho de 0,6 aproximadamente, 0,3 em cada conector, ok? E aí a nossa fonte de luz a gente consegue mandar em 1310 e 1550, ok? Agora a gente pode testar também a nossa canetinha ótica, né? Fonte de luz visível, que é aquela caneta para você localizar o rompimento visível, de maneira visível. Então a gente pode colocar o nosso conector aqui, que seria já esse conector lateral. Ele é universal, você pode colocar tanto PC como APC. Encaixamos e damos o ON aqui. E aqui está o nosso rompimento aqui, tá? Caso eu torça aqui a fibra, ele consegue mudar a posição dela, tá? Aqui ele está na frequência contínua, mas eu posso deixar ela modulada também. E aí no caso ela estaria piscando, ó. Eu consigo deixar modulado ou contínuo, ok?